no dia de hoje. Vamos, nós somos a isso? 2:108. Apenas o primeiro verso. Salmo 102, irmãos. Recorre a Deus para que reestabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois têm comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os seus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e entender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará o Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando o povo todos se congregarem os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como uma roupa os mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Vemos até aqui. Amém. Esta palavra que o Senhor nos manda nesta noite, irmãos, a palavra não vai demorar, o tempo não nos ajuda, mas nos coloquemos numa perene comunhão, para que, no resumo das palavras que aqui foram manifestadas, tenhamos a condição, irmãos, de ouvir não a voz de homem,
mas tenhamos a condição de ouvir a voz de Deus soar no nosso coração. O que lemos aqui, irmãos, se trata de uma oração. Acreditamos que essa oração foi realizada pelo salmista Davi, aleluia, e ele, não somente recorrendo a ele mesmo, porque todo aquele que se apresenta diante de Deus para buscar o Senhor, na sua oração, ele lembra dos seus companheiros, de todos aqueles que estão posicionados na mesma batalha, na mesma guerra, porque ainda que estamos aqui nessa noite, irmãos, possamos passar provações diferentes, lutas diferentes, mas a guerra que guerreamos é uma só. O apóstolo Paulo falava muito a respeito desta guerra, e ele dizia, irmãos, que não se trata de uma guerra contra a carne nem contra o sangue, mas é uma guerra que é travada, aleluia, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Mas tem, irmãos, guerra que se guerreia no espírito, mas pela gravidade da guerra nós sentimos na nossa própria carne, como Davi menciona aqui. A angústia que ele sentia era tal, irmãos, que ele sentia dor nos ossos. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, devido à gravidade da nossa prova, da nossa luta, também sentimos dores, porque a luta é tão grande, a peleja contra o mal, ela se torna tão agressiva que sentimos dor no nosso corpo, nos nossos ossos, e às vezes procuramos uma razão para aquela dor. Muitos procuram até o médico, faz exames, e muitos não sabem que a causa da dor é espiritual. Glória ao nome do Senhor. Não é dada a nós a condição de que por um olhar carnal nós consigamos enxergar a guerra que nós lutamos nela, irmãos. Para alguns Deus já abriu os olhos espirituais, para outros não, mas sabemos que ao nosso redor está acontecendo uma grande batalha. Aleluia. Essa batalha, ela não dura só um momento, essa batalha é de dia e de noite. É por isso que percebemos na nossa vida, irmão, que tem dia que nós estamos bem, passamos o dia glorificando a Deus, cantando hino, ouvindo uma palavra, ouvindo um testemunho. O Senhor visita a nossa alma, tudo parece bem. Mas tem dia, no outro dia acordamos pela manhã e já sentimos uma aflição. E alguém olha para dentro de si e pergunta: Senhor, onde está aquela paz de ontem? Aonde está aquela virtude que tomava a minha alma ontem? Glória ao nome do Senhor. Pois fique você sabendo que tem um adversário que ele luta 24 horas para tirar a tua paz, para arrancar as tuas forças, para arrancar a intensidade da tua busca. Ali, porque muitos irmãos em grande desespero, passando por aflição, por luta, desistiram, voltaram para trás. Mas ainda que aqui é uma oração de grande desespero, significa uma coisa, irmão: se ainda está orando é porque tem solução. Se ainda estás nos pés do Senhor, ainda tem condição de Deus tirar o cativeiro, dele mudar a história. Porque Davi aqui, irmãos, ele estava mergulhado ali em grande escuridão. Aleluia. Ele se comparava ao pelicano no deserto. O pelicano, irmão, o lugar do pelicano é lugar de águas. Glória ao nome do Senhor. Imagina alguém que sobrevive da água estando no deserto, como quem querendo dizer: Senhor, o único ambiente que eu queria estar eu não estou, e o único ambiente que eu creio em segurança é na presença de Deus. Não existe outro lugar que nos ofereça segurança tal, para que os nossos lábios confessem que Deus está na nossa vida. Irmão, e nisso tudo nós temos uma clareza. E o próprio Cristo disse isso para nós com muita clareza, irmão, que aqui não é a nossa morada. Ali nós estamos em terra estranha. Esse não é o nosso país, aqui não é o nosso lugar. É tanto que quando o Senhor Jesus é levado para o deserto, e está escrito, irmão, que o adversário transladou o pináculo do templo, ali ele falou para ele: